Olá, seja bem-vindo ao meu canal, é um prazer ter você aqui. E hoje a gente começa um quadro novo, um quadro diferente, e o nome é 8 minutos. A ideia é que nós possamos apresentar um tema complexo, em 8 minutos. Mas isso não significa de jeito nenhum que a gente quer apresentar superficialidades. O que a gente quer é simplesmente deixar um gostinho, fazer com que você fique curioso para aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema. É importante, portanto, que você comente, que você compartilhe o vídeo. A ideia aqui é estabelecer uma comunidade de conhecimento. Uma comunidade de conhecimento em que juntos nós possamos construir vários caminhos para a compreensão de um tema complexo. O que é a renda básica, que todo mundo tem discutido aqui no Brasil? A ideia da renda básica é uma ideia de poder garantir a todas as famílias brasileiras, principalmente as famílias mais pobres, o acesso à comida, água, luz, ou seja, aos direitos que são garantidos pela Constituição Federal, direitos básicos. Agora, a ideia de renda básica é uma ideia nova? Não, a ideia de renda básica não é uma ideia nova. É uma ideia muito antiga e que ela está diretamente ligada aos eventos que levaram, por exemplo, à Revolução Francesa. Disse que a primeira proposta de renda básica é uma proposta que surge ainda no século XVIII, 1797. E ela foi apresentada pelo intelectual, pelo revolucionário britânico Thomas Paine, no contexto da Revolução Francesa. Em janeiro de 2004, foi aprovada a Lei 10.835, proposta pelo hoje vereador, na época senador Eduardo Suplicy, que tem uma militância histórica em torno da renda básica e foi aprovada pelo Congresso. Agora, qual a diferença entre a renda básica e outros auxílios oferecidos pelo governo? A renda básica, ao contrário de outros serviços financeiros que são entregues pelo governo, é paga em dinheiro e, atenção, sem qualquer restrição quanto à natureza ou ritmo de consumo que ela ajuda a financiar. A ideia de renda básica só faz sentido se nós pensarmos na necessária manutenção dos direitos sociais, da estrutura de proteção social existente no Brasil. Como eu falei, cuidado com a armadilha. A ideia não é substituir, o sistema de proteção social, mas complementá-lo. E por isso que a renda básica é fundamental. A renda básica é paga de uma maneira regular e não como uma doação única, ou não como uma prestação única, sendo mais preciso. Uma renda básica consiste em poder de compra fornecido em intervalos regulares, geralmente mensais, independentemente da pessoa estar empregada ou não. Como eu já disse, é voltada ao bem-estar da população e de maneira incondicionada. Portanto, não se exige comprovação de que os filhos frequentem escola, nem que o beneficiário esteja em busca de emprego. Veja, é uma garantia de renda. Nós estamos falando aqui da renda como um direito, e que deve ser encarado tal como educação e saúde universais são encarados pela própria lógica da Constituição brasileira. A ideia de renda básica ela é uma ideia absolutamente adequada com o que a gente chama de princípio da equidade. A ideia de que nós temos que tratar, de acordo com as diferenças, indivíduos e grupos que estão em situação diferente. Isso em nome do princípio da igualdade, aquilo que Aristóteles falava, Ou seja, a equidade como a justiça do caso concreto. É necessário olhar os contornos do caso concreto para que nós possamos, de fato, corrigir as desigualdades. E um dos limites da aplicação do princípio da equidade consiste justamente em estabelecer quem serão os beneficiários. Por exemplo, como justificar que uma família com crianças e adolescentes até 16 anos, cuja renda familiar per capita é inferior ao salário mínimo, é mais necessitada que outra com a mesma renda, porém composta por adolescentes maiores de 16 anos, todos desempregados e com um idoso que necessita de cuidados médicos. É justamente para evitar essas distorções que se evitam políticas focalizadas demais e a prioridade é, portanto, estabelecer um ideal de universalidade. Vários sistemas e políticas possibilitaram avanços significativos na construção de uma sociedade mais igualitária e justa no Brasil. Eu quero destacar aqui o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, a universalização da educação, as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e segurança alimentar e as políticas de enfrentamento à fome, que é uma coisa que está voltando ao Brasil por conta dos efeitos nefastos da pandemia, da crise econômica e eu poderia dizer até mesmo da falta de sensibilidade e da falta também de capacidade dos nossos governantes de cuidar dessa questão.
Agora, que países a gente tem renda básica? Qual o exemplo de renda básica? Acho que o exemplo mais importante é o exemplo finlandês, que é um experimento que foi conduzido entre 2017 e 2018 pelos estrategistas do Instituto, né, de Seguridade Social da Irlanda, o Kela, né, e juntamente com pesquisadores de diferentes organizações e países. 2.000 pessoas desempregadas com idades entre 25 e 85 anos receberam auxílio do Estado. A experiência mostrou que a renda básica ela não atrapalha o mercado de trabalho, melhora a saúde emocional da população e eu diria mais, a renda básica ela permite um reaquecimento da economia, uma vez que ela estimula também o consumo e, portanto, ela é fundamental para o todo da economia. Agora, como é que fica o nosso país? Como é que fica o Brasil diante disso? Essa é a grande pergunta. Depois do auxílio emergencial, o tema da renda básica, como nós falamos, ela entrou na agenda do nosso país de maneira irrefreável, de maneira incontornável, como já disse. O grande entrave para a instituição de uma renda básica permanente, ou uma renda básica universal, é o debate político sobre as chamadas restrições orçamentárias. E aí é inevitável que nós falemos do grande tema da vez, é um tema muito importante, é um tema que inclusive merece um vídeo, que é o chamado teto de gastos ou da nova política fiscal. O teto de gastos, vocês terem uma ideia, ele impede que despesas sejam contraídas sem prejudicar outras áreas, falando grosso modo. Por isso o governo chegou a anunciar que pagaria uma renda cidadã retirando de outros lugares, por exemplo, tirando do abono salarial ou do Fundeb, da educação básica, mas foi rechaçado porque deixa outros setores vulneráveis. Então, a luta hoje do governo é não flexibilizar o teto de gastos. Só que isso causa prejuízos terríveis, isso acaba restringindo a capacidade do Estado brasileiro de cumprir com os seus deveres, que são os deveres inscritos na Constituição, que é de estabelecer um sistema de proteção social que dê um mínimo de dignidade para as pessoas. Agora eu estou pensando aqui no cenário atual com a Covid, né? Porque segundo projeções do Banco Mundial, a pobreza em nível global deve aumentar pela primeira vez desde 1998. Até o fim do ano, na avaliação das Nações Unidas, cerca de 500 milhões de pessoas, ou 8% da população mundial, deve ser empurrada pela pandemia de Covid para a linha de pobreza. A crise econômica não vai ser resolvida imediatamente após a pandemia, o que torna a renda básica ainda mais necessária. Não vai ser resolvida por vários motivos, né? Um dos motivos é a própria estrutura política do mundo, que vai insistir cada vez mais na captura da renda dos trabalhadores, passando para os setores mais ricos. Agora vejam só, como é que está essa discussão no Brasil? Para evitar que a questão ela fosse tratada de maneira fragmentada pelo Legislativo brasileiro, foi criada a Frente Parlamentar da Renda Básica, que tem o apoio de mais de 200 deputados de várias correntes políticas distintas e de vários partidos, que está sob a presidência do deputado João Campos, do PSB. Um conselho consultivo, e isso é muito importante, porque a renda básica ela surge de reclamos de vários setores da sociedade brasileira, ou seja, ela não é uma criação de parlamentares. Ela é uma criação de diversos grupos políticos, entidades, né, movimentos sociais que se reuniram para pensar nesse grande problema, que é como estabelecer as mínimas condições financeiras para o exercício dos direitos sociais no Brasil. Então vejo que a Frente Parlamentar pela Renda Básica ela é ladeada, ou seja, ao lado tem uma forte representação da sociedade civil. E isso é um dos aspectos fundamentais do que a gente chama de democracia, né? Agora, o debate está em curso. O governo vem dando sinais contraditórios. Como eu falei, o grande problema é o comprometimento que a questão do teto de gastos e a estrutura financeira do Brasil traz. Líderes do governo no Senado prometem incluir um programa de renda cidadã na PEC emergencial, que propõe medidas para gerenciar o orçamento. Mas não está muito nítido qual a solução que vai ser dada, mas já se pode avaliar que a renda básica proposta por esse grupo é uma renda bem tímida, tanto em termos de alcance quanto de valores, bem abaixo do que seria necessário. Seria de fato uma ampliação modesta do Bolsa Família que já está defasado já há alguns anos. Eu quero incentivar, eu já disse isso aqui no começo do vídeo, que cada um de vocês que assiste esse vídeo possa tirar suas próprias conclusões. Isso aqui é ponto de partida, isso aqui não é ponto de chegada. Então vale a pena a gente pesquisar. Há vários economistas que merecem a nossa atenção. Eu quero citar
um economista internacionalmente conhecido, que é o economista francês Thomas Piketty, que aponta que a concentração da riqueza ela aumenta em todos os países desenvolvidos, e muitos alertam que talvez todos tenham que aprender a viver com significativo e permanente índice de desemprego. Por outro lado, a economista brasileira Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, ela acredita que a renda emergencial que o governo federal está pagando aos trabalhadores afetados pela crise sanitária do coronavírus deve se tornar permanente. Também é uma outra pessoa técnica que acredita que a renda básica ela deve ser permanente, ou ao menos ser também instrumento para ajudar a economia no país, no cenário de pós-pandemia. Agora, nós temos o trabalho da Rede Brasileira de Renda Básica, que é uma organização da sociedade civil inteiramente dedicada ao tema, que reúne vários especialistas, pessoas da mais alta qualidade, e que tem o ex-senador e agora vereador Eduardo Suplicy como seu presidente de honra. E qualquer pessoa pode se associar e ajudar na construção dessa agenda. Quero também citar o trabalho da economista Mônica De Bolle, que vem também discutindo a renda básica a partir desse prisma da economia. Eu acho que eu não consegui falar em 8 minutos, mas não tem problema. Isso vai ser uma tentativa permanente. Mesmo que eu tivesse conseguido falar em 8 minutos, ou se ficou maior do que 8 minutos, vocês não tenham dúvida de que eu não falei tudo aquilo que era necessário falar sobre o tema. Você gostou do vídeo? Tem alguma crítica? Tem dúvidas ainda? Coloca nos comentários, talvez a sua dúvida seja a minha dúvida também. Inscreva-se no canal, ative o sininho, para que a gente possa continuar construindo essa comunidade de conhecimento, que eu acho que é isso que a gente está precisando hoje. A gente precisa nos livrar do preconceito, em direção ao conceito, e construir, já disse, comunidade do conhecimento. É assim que se constrói um mundo mais justo e um mundo democrático. Muito obrigado a todos e todas.